ansiedade, o desconhecimento das garantias e o medo de falar livremente a respeito da morte dificultam que pessoas com doenças graves recebam os cuidados necessários. Um levantamento feito sobre qualidade de morte pesquisou 80 países. O Brasil ficou na posição 42. Sinal de que precisamos quebrar o tabu e falar sobre isso. Recebemos hoje Maria Gorete Maciel, médica atuante em cuidados paliativos e diretora do Instituto Paliar, e a advogada Lívia Zago, professora de Direito da USP e da PUC de São Paulo. Você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Você também pode nos acompanhar ao vivo pelo youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Nós que agradecemos, eu agradeço bastante, é uma honra, é um prazer estar aqui. E notadamente para falar de um assunto tão importante. Sem dúvida. Vamos começar então por esse levantamento que nós chamamos a atenção no início, né? Que é um ranking que levantou a qualidade de morte, como ela é tratada em 80 países, ficamos na posição 42. Teve um levantamento anterior a esse respeito, né? Que analisou menos países, 40 países, né, doutora Gorete? Ficamos na posição 38, quer dizer, quase ali no final. O que nos coloca nessa posição? Olha, uma das coisas mais importantes que compôs esse índice foi justamente a presença da assistência adequada às pessoas no processo do morrer. E essa assistência é conhecida no mundo inteiro como cuidado paliativo. O Brasil ainda tem isso de forma muito incipiente. Embora tenha tido um crescimento muito expressivo nos últimos 15 anos, especialmente, ainda o cuidado paliativo é uma prática que dá acesso a muito poucos brasileiros. No próprio índice, no próprio ranking, ele levanta que somente 0,3% das pessoas que morrem no Brasil têm acesso a algum serviço de cuidado paliativo. Doutora Lívia. Eu gostaria de destacar que na área do direito está assegurado o direito à vida. E quando se fala em direito à vida como um direito fundamental, não se está apenas referindo a viver por viver. O direito à vida, ele pressupõe a boa qualidade de vida e pressupõe uma vida digna. Agora, nós não resolvemos se nascemos ou não. Não temos autonomia nenhuma nesse nascer. Agora, a todo direito corresponde uma obrigação. Será que ao direito da vida corresponderia o dever de viver? Sempre. E eu me lembro que quando eu estava na faculdade, um exemplo que era dado assim como fatal, dizia o seguinte: dias certo quando, incertos quando. Eu gravei isso a minha vida toda e o exemplo era a morte. A morte é uma ocorrência certa, mas é incerto quando vai ocorrer. Será que esse adágio do direito romano vale ainda hoje? Porque se eu tenho direito a uma boa qualidade de vida, uma vida digna, corresponderia a mim também a autonomia sobre uma morte boa e uma morte com dignidade? Então, no nosso direito, quando fala direito de viver, ainda mais... Pensando também, essa parte da história também faz parte da vida, né? Na Constituição de 88, esses direitos fundamentais, eles não são um discurso, eles são concretizados, efetivados. A pergunta é, até que ponto eu tenho a minha autonomia sobre a minha vida e a minha morte? Esse é o grande ponto jurídico. Agora, doutora Gorete, sabemos que nunca vivemos por tanto tempo, né? A expectativa de vida aumentando aí a cada ano. E junto com isso a ciência, a medicina que vai avançando também e, de certa forma, em alguns momentos percebemos, para também prolongar a vida, né? Isto colocado dessa forma, então, o que a morte significa hoje, no século XXI? Olha só, acho que nenhum problema em proteger a vida das pessoas. Eu acho que essa é a missão. Eu sou um profissional de saúde, eu sou um médico. Acho que a minha missão é proteger, né, as pessoas da doença, da morte, mas, sobretudo, acho que o entendimento que a gente tem tido ultimamente, especialmente com essa possibilidade de prolongar quase que, não indefinidamente, mas por um tempo longo, não nem propriamente a vida, mas um processo de morrer, que é isso que acontece. Eu acho que o que a gente tem que ter consciência é que a gente tem um papel muito importante de proteger também o ser humano do sofrimento. E essa é a perspectiva do cuidado paliativo. Quando a gente fala em cuidado paliativo, a gente fala numa missão que signifique proteger a pessoa humana
da doença, da morte também, porque a gente continua sendo profissional, mas especialmente do sofrimento que está relacionado à doença ou adoecimento e ao processo de morrer. Quer dizer, nesse sentido, nem sim prolongar a vida vale a pena, não é? Se você me permite, eu até vou fazer uma provocação à doutora Goretti, porque eu sei da competência dela. O processo de distender a vida é a chamada distanásia. Né? A distanásia ocorre hoje por conta da evolução científica, tecnológica, da qual a medicina se utiliza muitíssimo. E tudo na vida nós temos que ver, a vida tem que ser protegida. O direito existe para proteger a vida e também proteger a morte, mas mais a vida, porque eu só posso morrer se eu viver. Sim. Né? Sim. Se eu for vivente. Agora, o problema da distanásia são os excessos. Esses excessos induzem a tratamentos completamente gratuitos, desnecessários, às vezes até por questões de ordem econômica. Manter uma pessoa no hospital, quanto custa? Por outro lado, os cuidados paliativos, se eu não me engano, paliar tem essa conotação de cuidar, né? E o cuidar para que não haja sofrimento e para que uma morte seja a morte mais comum, mais humanizada possível, também envolve o risco. E aí a minha provocação. Porque se eu dou medicamento ou medicação para que não haja dor, para que não haja sofrimento e a morte possa realizar-se da maneira mais humanizada possível, nada obstante não se nega o direito a ter todas as possibilidades, a tratamentos os melhores e mais modernos que sejam. Nessa hora de dar os medicamentos, não poderia haver o efeito contrário ou o duplo efeito do que é paliativo e até abreviar a morte? Ai, que provocação maravilhosa. É porque eu gosto de você. Adorei. Porque eu te amo. Não, porque justamente é essa questão do cuidado paliativo. Eu acho que o cuidado paliativo envolve um conhecimento. E é isso que as pessoas precisam ter, um conhecimento técnico específico, aprofundado, de como lidar com situações, com essa situação, de pessoas que estão próximos a morrer, de pessoas que têm uma doença grave que lhe ameace a vida, que em todo o curso da doença ela precisa ter a garantia do alívio dos sintomas, a garantia da melhor qualidade de vida, não só do tratamento, mas que quando chegue perto do processo de morrer, ela seja tratada com um profissional que tenha segurança no que está fazendo. O que envolve nesses cuidados paliativos, doutora Goretti? Sempre é uma abordagem ampla, na verdade. Eu me preocupo com os sintomas físicos do doente, então eu me preocupo com dor, com náusea, com depressão, com falta de ar, que é a dispneia, com uma série de sintomas físicos, uma complexidade enorme de sintomas físicos, muitas vezes encadeados, imbricados. Mas eu me preocupo também com a questão emocional desse doente. Como essa pessoa enfrenta esse adoecimento, como ela enfrenta a possibilidade de estar diante da sua morte. Ela e o seu ambiente. Ela e sua família, seus amigos, as pessoas que convivem com essa pessoa. Eu me dou conta também das questões sociais. Porque quando a gente adoece, a vida da gente muda. E se a gente vai morrer, isso também implica em muitas coisas. Inclusive no cuidado, a qualidade do cuidado. Quem vai cuidar de mim? Agora, de uma forma geral, isso descarta, né, a questão de prolongar a vida a qualquer custo. Ah, sim. É isso. Com né? certeza. Acho que a às ideia... vezes, deixar um doente ligado a aparelhos quando se sabe que não haverá mais a possibilidade de cura. O tratamento é fútil. Agora, doutora Lívia, a quem cabe essa decisão? Né? Ela parte do paciente, ela parte do médico, ela parte do familiar. Como é que se dá esse conflito? Olha, eu vou iniciar aqui com uma citação de um filósofo conhecidíssimo, o Garrett. Ele dizia: cada caso é um caso e as suas circunstâncias. Então, quando nós estamos falando aqui em não prolongamento desnecessário da vida, o desnecessário tem muita importância. Aqui nós estamos dando conceitos que têm que ser apreendidos. Por exemplo, o primeiro deles é a autonomia. Então, o ser humano, ele é autônomo, ele é livre. Isso é indiscutível, é princípio geral de direitos humanos. Mas mesmo os princípios mais gerais, mesmo os melhores princípios, como a gente diz, não são ilimitados.
Primeiro, o ser humano. Eu digo aqui, e eu até me permito fazer uma observação, de que a família decide, a pessoa decide. Eu não posso decidir quando nascer. O que há problemas de autonomia, porque hoje há nascimentos encomendados. Vai nascer um irmão para curar o outro irmão. Aí é um problema ético, bioético, né? Mas depois que a pessoa nasceu, se está dentro das suas perfeitas condições mentais, a autonomia da pessoa não é da família da pessoa. E aí eu cito as diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade foram elaboradas no âmbito do Conselho Federal de Medicina. E é importante também que se diga que o Conselho Federal de Medicina tem demonstrado um avanço muito grande, porque a ética e a bioética, eles resolvem situações práticas do dia a dia, que às vezes a lei não acompanha, ou vice-versa. Ou vice-versa. Mas aí vai o meu elogio ao Conselho Federal de Medicina por ter editado várias resoluções, uma delas as diretivas antecipadas de vontade, que são a manifestação da vontade de uma pessoa, no sentido de dizer o que quer ou não ser feito quando estiver impossibilitada. Hoje sabemos que não há uma lei específica sobre isso, mas há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que deixa, vamos só esclarecer aqui, que faz com que a pessoa possa, né, decidir pensando no futuro, né, quando estiver incapacitada de manifestar a sua vontade. De manifestar a sua, saber o que ela quer, o que ela permite, o que ela não quer, não deseja que seja feito com ela. Só um instantinho. Aí é que é o conceito de família, né? O conceito de família hoje está muito amplo, mas a pessoa nessa situação, primeiro, não precisa ser doente, não precisa estar morrendo para que se utilize esse instrumento. E a pessoa nomeia um procurador, um representante que não necessariamente seja da família. Então, veja que a autonomia está se ampliando. Eu não preciso me submeter, por exemplo, a alguém da minha família que eu não tenha a intimidade ou a confiança que eu tenha como amiga. Então, aí vem a instituição do procurador. Aí a autonomia máxima. Esse princípio da autonomia, que é um princípio da bioética, ele foi muito homenageado e prestigiado em algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Uma delas é 1995, das diretivas antecipadas de vontade. Eu vou só interromper um pouquinho aqui, porque exemplos nesse sentido acho que são interessantes para as pessoas perceberem. Nós vamos trazer o depoimento da advogada Rosana Chiavassa. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a conseguir na justiça o direito de recusar tratamento caso venha a sofrer de alguma doença incurável. Justamente esse assunto que nós estamos aqui tratando. Vamos ver. Como advogada especializada em direito da saúde, Rosana Chiavassa acompanhou o drama de muitas famílias que não sabiam como lidar com o sofrimento de um parente no tratamento de uma doença sem cura. Você ouvia muito assim, nossa, eu não quero isso para mim em hipótese alguma. Mas aí eu perguntava, e você acha que o seu pai, sua mãe, seu avô queriam isto? Eles falam, não sei. Né? Então este não sei é que eu acho que me motivou a tomar essa decisão. Foram 3 anos de conversas com familiares e médicos até decidir buscar na justiça o direito à ortotanásia. Isso significa que, caso ela desenvolva uma doença incurável, poderá optar pela morte natural, recusando, por exemplo, aparelhos que mantenham a vida de forma artificial. A manifestação prévia do desejo de não prolongar a vida no caso de uma doença terminal já pode ser feita nos chamados testamentos vitais. No documento registrado em cartório, a pessoa deixa claro por que procedimentos aceita passar. Mas uma decisão judicial pode trazer uma garantia ainda maior para que essa vontade seja respeitada. Rosana pode desistir a qualquer momento da decisão que tomou, mas por enquanto está feliz com a escolha. Eu quero que lembrem de mim assim, brincalhona, que ama dançar, que ama advocacia, que ama os filhos, que ama a vida, no que eu entendo que ela é. Mas é interessante o jeito que a doutora Rosana colocou aí, que eu quero que lembrem de mim na vida, né, na forma que eu entendo que ela é, ou seja, digna, não é, doutora Goretti? Tem um aspecto muito importante nessa questão do testamento vital que a gente tem que levar aí da autonomia no processo do morrer. Eu acho que existem limites na autonomia. Existem limites que são limites técnicos. Porque da mesma forma que a pessoa pode optar a recusar um tratamento, ela pode optar por estender indefinidamente um outro tratamento. E que você, como profissional, sabe que não vai trazer nenhum benefício. E tudo aquilo que não se expressar num benefício concreto para o doente, especialmente o doente que está em final de vida ou em qualquer outra época, pode ser também maléfico.
E isso o profissional tem que estar junto. Qual que é o entendimento médico hoje? Quando é que esses cuidados profissionais devem ser interrompidos ou quando deve haver essa sugestão? Na verdade, veja bem, a ideia do cuidado paliativo é que possa acompanhar a pessoa desde o diagnóstico de uma doença grave e acompanhar toda a evolução da doença, né? Eu acho que os tratamentos vão sendo propostos ou vão sendo suspensos à medida que eles deixem de trazer benefício para o doente. A máxima é: nenhum tratamento pode ser pior para a pessoa do que a sua própria doença. Né? Isso a gente tem que respeitar. Na verdade, o que a gente precisa é que profissionais de saúde, pacientes e familiares se olhem no olho e combinem aquilo que querem fazer durante todo o tratamento. Às vezes as pessoas exageram um pouquinho e começam a fazer um testamento vital. Registro em cartório não é necessário, do ponto de vista médico, da 1995, o médico tem que pode respeitar o desejo do doente, mesmo que isso seja apenas dito, que isso seja apenas ter um registro em prontuário, não precisa de uma formalidade de cartório. Porém, o que tem que acontecer é uma combinação. As pessoas acham que resolvem a vida fazendo X, quero isso, não quero aquilo. E a vida não se resolve no X. Assim, se eu tivesse que fazer meu testamento vital hoje, eu diria uma coisa muito simples. Eu quero um médico que olhe no meu olho. Nós vamos fazer uma pausinha aqui para chamar o intervalo. Na volta nós vamos explicar justamente o que pode entrar nesse testamento, né? E a outra questão que a doutora Rosana colocou ali, né? Mas será que minha vontade vai ser respeitada, né? Como é que isso tem sido na diretiva, na prática, já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o direito de morrer com dignidade com a gente, a médica atuante em cuidados paliativos, Maria Gorete Maciel, diretora do Instituto Paliar, e a advogada Lívia Zago, professora de Direito da USP e da PUC de São Paulo. Nós terminamos aí o último bloco falando do testamento vital, que leva até o nome de diretivas antecipadas de vontade. De vontade. Então, vamos supor, então a pessoa quer fazer isso, tem vontade de fazer isso. Por onde começar? O que ela deve colocar nesse documento? Bom, desculpa, perdão. Vai. Você quer falar? Não, vai, fala. Porque, na realidade, não há necessidade de ser um documento. Tá. Né? Que as diretivas antecipadas de vontade, esse nome de estudo, é uma direção que a pessoa dá antecipadamente a uma situação, não precisa estar morrendo, nem morrer necessariamente. Né? Antecipadamente a uma condição em que ela não possa manifestar a sua vontade, esteja impedida temporariamente ou não de manifestar a sua vontade, né? Diretivas antecipadas de vontade. Agora, esta vontade é tudo o que ela quiser expressar, desde um simples, olha, não quero ser entubada, não quero sofrer de eutanásia, como fez aquela advogada citada aqui fantasticamente, pode ser uma coisa, não quero que entre no meu quarto tal pessoa, quero que doe meus olhos ou não doe, porque é livre, se é livre a manifestação de vontade, a pessoa fala e diz o que quiser. Agora, esta vontade há de ser cumprida, necessariamente. Daí é que a vontade é de ser cumprida. No entanto, não pode haver ilegalidades e não pode haver realmente situações que firam a ética, por exemplo. E isso acontece na prática ali, doutora Gorete? Essas vontades são cumpridas na prática? Como que é isso? Né? Eu acho que ainda é muito incipiente, tudo ainda é muito incipiente. A própria expressão da vontade. Eu estava te falando, se eu tivesse que fazer hoje, eu trabalho com cuidados paliativos há quase 20 anos, eu trabalho com pessoas que estão próximas à morte todo esse tempo. E assim, não dá para marcar X, eu quero isso, não quero aquilo, porque o processo é todo muito dinâmico, existem momentos diferentes no adoecimento, existem indicações diferentes, de procedimentos diferentes, existe a hora de suspender o medicamento. O que eu quero, na verdade, eu acho que o que é mais recomendável é que os profissionais de saúde, e sobretudo os médicos, aprendam um processo que se chama de deliberação. A gente precisa aprender a deliberar com o doente. Durante toda a doença, olhar no olho, discutir, conversar sobre a verdade. O que acontece com você? Quais são as opções que eu tenho a te oferecer? E conhecer previamente biografia, conhecer valores da pessoa. O que é que nesse tratamento, na condução do meu tratamento, tem mais a ver com você? Essa conversa é uma conversa quase cotidiana. Sabe, eu não posso resolver 10 anos atrás o que vai me acontecer lá na frente, porque eu não sei como é que eu vou estar naquele momento.
Então, isso precisa acontecer e isso é prévio. A gente pode ter alguns princípios de eutanásia, eu acho que ninguém quer. Não está em voga, está fora. Inclusive, isso hoje é antiético. A autonomia do próprio paciente. Ele é protagonista disso, né? Sim, sim. E nesse momento, assim, a intervenção familiar também... Pois é, às vezes é muito desculpa, sabe? Assim, não, a família quer que faça tudo, mas isso não pode existir. O Código de Ética Médica hoje no Brasil, o último código editado, ele é muito claro que nas situações irreversíveis e terminais, o médico deve oferecer, é dever do médico oferecer cuidados paliativos, em detrimento de ações que apenas prolonguem a vida do doente. Porque, na verdade, você não está prolongando vida, você está prolongando o processo de morrer. Isso não deve acontecer. Né? Isso tem que ficar muito claro. Agora a doutora Lívia colocou, não é necessário fazer um documento. Como que é isso na prática? Porque não é preciso registro em cartório? Olha, é uma gradação. Prontuário. Né? O que não se quer é que as diretivas antecipadas de vontade, porque vai contra o que motivou a elaboração deste documento, que é a autonomia. Então, se você tornar cada vez mais cartorário, nós vivemos num país onde você paga imposto para respirar. Não vai pagar cartório para morrer necessariamente. Se quiser fazer uma escritura pública, é a autonomia dele, se tiver condições, inclusive. Mas se não quiser, as diretivas antecipadas de vontade, no momento que a pessoa chega num hospital, vamos supor um acidente, né? Um acidente, vamos sair um pouco da área da doença grave, da morte. Um acidente. Ele chega e diz, olha, eu não quero ser entubado, eu estou mal, eu não quero isso. Então, o médico tem que seguir a vontade expressa por aquela pessoa. Esta vontade tem que ser cumprida. Agora, cada caso, como eu digo, é um caso. Mas isso é verbal, então, doutora Lívia? Pode ser verbal. Mas qual que é a orientação? A orientação é que seja verbal? Na resolução. Pode ser verbal. Pode ser verbal. Porque a intenção é justamente essa. Agora, a autonomia, tudo. E nós temos, inclusive, no nosso direito, um artigo inconstitucional que é depois da morte, quem decide na hora de doação dos meus órgãos é a minha família, não eu. Então, se eu, nas diretivas antecipadas de vontade, quero doar ou não quero doar, a família vai ser doador, aí você vai ter um conflito. Nesse conflito, prevalece a autonomia. Essa autonomia, ela vai ao máximo. Eu tenho dúvidas aí também, doutora Goretti, vou lhe fazer uma provocação. Suponha, eu digo sempre não porque eu tenha complexo de inferioridade ou de superioridade, é para não criar problema de dano moral para mim mesmo. Eu estou num processo de querer a distanásia, eu tenho medo de morrer. Eu não quero morrer, eu quero continuar nesse aparelho, Aí o médico, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, é permitido ao médico que suspenda, interrompa o tratamento, chame as pessoas e diz, não, isso é uma questão técnica. Então, nós temos que fazer essa distinção. A técnica médica que eu tenho que seguir, a autonomia, né? Que tem que ser preservada, porque é um direito humano fundamental, é um viés da dignidade humana, a autonomia. E a situação ali com os pacientes, que uma coisa é você fazer o discurso, outra coisa, agora a doutora Goretti fala melhor que eu, é a prática. Exatamente, a prática. O quanto que os nossos profissionais de saúde são treinados justamente para respeitar essa vontade de seguir essas orientações, doutora Goretti? Eu acho que a gente ainda deve muito de treinar os profissionais para isso. A gente ainda age muito e cada vez mais protocolarmente. Você tem um protocolo de coisas que você tem que fazer. Isso é o que não pode acontecer. Sabe, o profissional tem que estar preparado no seu dia a dia, tem que ter conhecimento suficiente para no seu dia a dia ter que ter repertório. Sabe, questão de repertório para oferecer aquilo que de fato seja mais condizente com o doente. Se o doente não quer ser entubado, numa situação de um acidente mais difícil, porque talvez ele nem tenha consciência para isso. Mas, por exemplo, é um doente que tem uma doença respiratória e que sabe que o final dele pode ser um ventilador, uma ventilação mecânica. Mas ele pode dizer previamente, olha, eu não quero passar por isso. E aí o médico tem que ter repertório para, naquele momento, tratá-lo de forma adequada, para melhorar o sintoma de dispneia, e aí vem o conhecimento técnico do cuidado paliativo, deixar esse paciente confortável, sem necessariamente você precisar usar um recurso avançado, de suporte avançado de vida. Eu acho que vale aqui, doutora Goretti, uma atenção de que afastar a ideia, né, de que os cuidados paliativos tenham a ver com abandono do tratamento? Ou não, muito pelo contrário. É muito pelo contrário, É tratamento intensivo, porque além de tratar dos sintomas, eu estou sempre de olho na pessoa, a totalidade da pessoa. A questão emocional, a questão social, a questão espiritual também.
Sabe, biografia é importantíssimo, valores é importantíssimo. Quem é essa pessoa de quem eu cuido hoje? E o que de melhor eu posso fazer para esta pessoa? Por isso que eu tenho que ter repertório. Nosso tempo está acabando. Eu queria terminar aqui nossa conversa chamando a atenção para as pessoas de que sim, é importante também falar sobre esse momento da nossa vida, né? A morte é um momento, né? É um momento da vida, faz parte da vida. É importante falar sobre isso, porque muitas vezes nós percebemos quando há essa conversa, né, ali no ambiente familiar, não, deixa para lá, que conversa é essa? Não vamos falar sobre isso. Quanto é importante sim, falar sobre isso, sim. doutora Lívia. Olha, é importantíssimo e eu vou até tomar um exemplo de assistir aqui a decisão da doutora Rosana, né, minha colega, e eu quero que a minha vontade seja cumprida, e eu vou encerrar com um livro que eu li, comprei no aeroporto, voltando de Brasília, chamado A Escolha, onde uma pessoa, uma mulher no caso, vou ser bem breve, que nós não temos tempo, ela opta por não ter nenhum tratamento invasivo. Ela não quer ser entubada. Se ela sofreu uma doença, ela não deixou, que nos Estados Unidos se chama testamento vital, registrado, e ela teve um problema exatamente assim. Então, ela foi para o hospital e o marido era o procurador dela, não deixou que ela morresse. E ela depois saiu do coma, sobreviveu, ele não cumpriu a vontade dela. Só. Como fica uma situação dessa? Cadê a confiança? Né? Pois é, são situações distintas. A única coisa que eu posso falar em 2 segundos é falar sobre morte e pensar na morte não pega. Não significa que você vai diminuir o tempo da sua vida, muito pelo contrário. Eu acho que refletir sobre finitude de vida é uma coisa que te dá possibilidade de viver mais plenamente. Viver com tranquilidade. Viver com tranquilidade. E só se morre bem se a gente vive bem. Sem dúvida. Acho que isso é uma relação direta. Interessante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Obrigada também. Até uma próxima. Ótimo. Até uma próxima. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.